meninos! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que na medida do possível esteja tudo tranquilo com vocês e os familiares de vocês. Ainda estamos passando, não é? Por um momento delicado, precisamos ainda pensar, não é? No isolamento social, no distanciamento social, cuidado com a higienização das mãos, a lavagem com água e sabão, a utilização do álcool em gel, não é verdade? O uso constante da máscara. Estamos aos poucos, né, retomando aí algumas atividades com a flexibilização em algumas áreas, mas ainda é necessário cautela, cuidado, pois o momento requer tudo isso, não é? Ainda não temos, não é, a vacina, mesmo com os cientistas, os estudiosos, lutando para chegar, para alcançar a vacina, ela ainda não está disponível, não é verdade? E por essa razão, precisamos aí continuar tendo cautela, meus amores, é muito importante. Nós estamos no módulo 4 do nosso livro. Peço a vocês que se organizem para a gente começar a nossa aula de geografia. Preparados? Ótimo! Peguem o livro de vocês, o caderno, o lápis, a borracha, o marca-texto. Vá lá para o cantinho de vocês para a gente começar a nossa aula. Perfeito! Bom, meus amores, estamos aí falando sobre o continente África do Sul, sobre o continente africano, não é? E hoje nós vamos falar sobre um dos países desse continente, né? São 55, atualmente são 55 países, não é? No continente africano. E nós hoje vamos falar sobre um desses países, que é a África do Sul. Vamos falar sobre algo que ocorreu nesse país e que tomou proporção mundial, não é verdade? Falamos sobre vários pontos do continente africano, aspecto físico, quadro natural, formação populacional, economia, e estamos falando agora sobre a África do Sul, né? Um desses países aí que compõe o continente africano. Esse país, meus amores, ele é composto, ele é formado por uma grande diversidade populacional, né? Uma grande diversidade de povos. Ele é formado por negros, asiáticos e descendentes de brancos europeus, não é? De holandeses e ingleses. E esses povos descendentes, né, de europeus, eles governavam esse país com medidas legislativas duras, não é? E com repressão policial em relação aos povos negros. Isso, não é? Em relação aos povos negros. Desde 1948, esses descendentes instalaram, né, esses descendentes que eram, né, os governantes, né, nesse país, eles instalaram na África do Sul um regime segregacionista. O apartheid. Alguém aqui já ouviu falar sobre o apartheid? O apartheid é uma palavra formada por junção de duas, né? Apart, né, que é separar, e o eid, que é ação. Então, essa palavra apartheid, ela é uma palavra de ação, não é? Ela designa a ação de regime segregacionista, não é? Esse povo, então, esses descendentes europeus, eles governavam
através de um regime segregacionista que tirava todos os direitos do povo negro que habitavam esse país, certo? Mesmo após a independência da África do Sul em 1911, esse regime segregacionista continuava a ser usado dentro do país, não é? Em relação ao povo negro, né? O apartheid, meninos, ele correspondia, né, ao racismo como uma política institucional do Estado, né? Era algo que estava ali realmente enraizado e que eles não tinham nenhum interesse de mudar nunca. Então, os negros, esse regime, né, segregacionista tirava dos negros todos os direitos, não é? Direito de acesso à terra, de ter a terra para realmente ter posse, a participação na política, tanto de escolha, né, quanto de realmente obter algum cargo, né, na política, o direito de circular em algumas áreas urbanas que eram destinadas somente aos brancos, não é? Então, os negros, eles tinham uma área que eles ocupavam. Eles não tinham liberdade de circulação. Quando eles precisavam circular por algumas áreas urbanas, eles precisavam de ter autorização para isso. Imagina que vida, que tipo de vida essa população viveu durante 46 anos, sem nenhum tipo de liberdade, sem nenhum tipo de direito, vivendo subjugado, não é? Por esse governo branco que tirava deles todos os direitos, não é? E ainda tinha a violência, não é? A repressão policial. Muito, muito difícil, né? As condições de vida dessa população. Bom, direitos não tinham nenhum. Mas a partir de 1992, não é? Na verdade, em 1992, aconteceu uma grande reforma na política, né? Na política na África do Sul, que foi através, não é? Do plebiscito, que é um voto onde as pessoas, né? Vão votar para fazer escolhas, não é? A dar ali a sua opinião através do voto, não é? E só ocorreu porque houve esse plebiscito, né? Essa mudança, essa reforma na política da África do Sul, só ocorreu devido à pressão da opinião da comunidade internacional e com a luta, não é? De grande parte da população negra, gritando por liberdade, gritando aí por direitos, não é? Então, nesse ano, a partir aí dessa reforma, né? Em 1992 é que veio acontecer o fim dessa segregação racial que acontecia na África do Sul, né? Então chega ao fim em 1992 o apartheid na África do Sul, esse regime, né, político que foi instituído aí
pelos governantes, pelos representantes políticos brancos, né? E olha a importância dessa grande luta que em 1994, né, o país tem o seu primeiro presidente negro eleito pelo povo, não é? Que é o Nelson Mandela. Durante esses 46 anos de muita luta, Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua, não é? Só que, a partir do momento que o mundo tomou conhecimento do que estava acontecendo na África do Sul, essa luta começou a ser não só dos negros, começou a ser uma luta mundial. E Nelson Mandela, não é, que foi condenado aí, não é, a prisão perpétua, ficou condenado, ficou preso, não é, desculpa, ficou preso durante 27 anos, né, a partir da década de 1960, e em 1990 ele foi liberado dessa prisão, não é? E foi eleito, não é? Em 1994 aí, como o primeiro, não é? O primeiro presidente negro. Meus amores, mesmo tendo aí findado o apartheid, mesmo os negros tendo reconquistado aí todos os direitos, não é? De participação na política, a liberdade de circulação, a liberdade de trabalhar, de escolha. Esse país ainda tem a maioria branca e não está livre, não é, de muitos problemas sociais, não é? Ainda encontra-se no continente, ainda encontra-se no país, não é, uma fragilidade no setor econômico, né, na política da África do Sul, porque foram anos de subjugação, subjugação, não é? Foram anos de exploração, então existe ainda uma grande defasagem na educação, na saúde, não é? Na economia, uma economia ainda fragilizada, não é? Mesmo que o negro tenha recebido os seus direitos, né? Mesmo que o negro tenha sido, esteja inserido aí, não é? Nos contextos, né? do social, político e econômico, o país, não é? Ainda passa, né? Por alguns problemas, por algumas dificuldades e está se reestruturando, né? A desigualdade social, econômica gerada aí pela pobreza, pelo empobrecimento, né? Ainda faz parte de grande parte da população na África do Sul. Mas nós podemos perceber que toda aquela repressão policial, toda aquela violência, né? Toda aquela injustiça social que era cometida, né? Aos negros no continente africano, né? Nesse país, na África do Sul, não existe, né? Como existia, não é? Lá em 1911, né? Em 1911. O continente africano, meninos, ele é um continente
que podemos considerar um verdadeiro mosaico, né, de línguas e etnias, não é? Tem descendência de franceses, de portugueses, de ingleses, fora as variadas tribos, não é? Que têm os seus próprios dialetos. Então, nós podemos dizer que no continente africano tem cerca de 1.500 línguas nativas. Olha a quantidade, não é? É um continente de muita diversidade, né? Em relação à religiosidade também, né? Inúmeras crenças, né? Tem o islamismo, o catolicismo, o hinduísmo e tem o animismo. O animismo é a crença religiosa onde os seguidores acreditam, né, que os seres vivos e os fenômenos naturais possam, ou seja, possuem aí uma alma, né? Então, o continente africano, ele é muito diverso. E aí nós vamos estudando as peculiaridades, o que vai acontecendo em cada cantinho, em cada país, não é? Para que a gente possa ir se informando e conhecendo mais o continente africano. Hoje nós percebemos quão desumano e desigual e triste, né, foi a vida de uma grande quantidade da população do continente africano durante anos, não é? Mesmo vivendo em um país que já obtinha a sua independência, não é? Já não era mais colônia, não é? E mesmo assim eram subjugados, eram repreendidos, eram isolados, eram afastados, eram totalmente sem direitos, não era uma população totalmente sem direitos, vivendo aí sob um regime segregacionista que é o apartheid, não é? E que veio a obter o seu primeiro governo negro, não é? O seu primeiro presidente negro. Bom, meus amores, espero que vocês tenham absorvido algumas informações, não é? Peço a vocês que leiam aí no módulo 4 sobre o tema, o apartheid. Temos textos, não é? Falando sobre o tema, espero que leiam. Se fiquem à vontade para assistir filmes, documentários, assim vocês absorvem mais informação e vão enriquecendo o conhecimento de vocês. No mais, vou deixar um abraço carinhoso e um beijinho e até a próxima aula. Tchau!